Vamos lá. Então, como que uma situação de luta é capaz de proporcionar o aprendizado a partir das incertezas? Então, essas 3 citações, elas trazem, então, a situação de luta como foco de uma aula. Então, vamos passar para a próxima. São numerosos os autores que, partindo de uma iniciação genérica e multidisciplinar, têm postulado a favor de uma iniciação poliesportiva, na onde se adquiram perfeição nas habilidades próprias da atividade de luta. Então vejam, durante o mestrado eu fiz, também uma parte, na Espanha, na Universidade da Corunha, e estudei com alguns professores que me apresentaram então, outros autores, eles mesmos e outros autores, então, como os que estão aqui, Espartero, Gutierrez e Garcia e Vilamón. Os professores que eu estudei foram o Jorge do Pico e o Eliezer Iglesias, e então eles me apresentaram esses autores que discutiam uma iniciação diversificada. E vejam, hoje a gente tem modelos de desenvolvimento esportivo, se a gente for acessar o que o COB acabou de publicar recentemente, em 2022, né, um modelo de desenvolvimento esportivo que traz, então, um caminho de atletas que considera, sim, um caminho para a medalha, mas antes de um caminho da medalha, um caminho no esporte para a vida toda. E quando ele fala de um caminho no esporte para a vida toda, quando ele fala de um caminho sustentável, ele fala, entre aspas, não para a iniciação esportiva precoce, para a especialização precoce. Ele fala, não para uma iniciação esportiva precoce, ele fala não para uma especialização precoce, e sim para uma iniciação esportiva diversificada. E é exatamente o que esses autores na luta estão propondo já há muitos anos, uma iniciação esportiva diversificada, um aprendizado a partir de situações mais genéricas de luta, que não são necessariamente situações técnicas específicas, né, ou gestos técnicos específicos de modalidade de luta, que vão proporcionar um aprendizado e uma transferência desse saber. Então, lá em 2008, quando eu falei de princípios condicionais das lutas, eu nem imaginava que existia um autor francês, até porque eu nem falava francês, e não tinha tantas, possibilidades de tradução como a gente tem hoje, então eu não sabia que existia um autor que já estava pensando, quando eu não estava nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, que já pensava a luta, né, esse saber que é próprio, específico da luta. Então vejam aqui embaixo, nessa perspectiva, iniciar a formação em artes marciais e esportes de combate não significa iniciar-se em lutas, judô, boxe, esgrima, karatê ou outra, consideradas como iniciações próprias, específicas e diferenciadas para cada disciplina, mas sim de favorecer as situações de jogo e de confrontação dual que caracterizam transversalmente essas modalidades. Olha que legal. Então, a gente está falando de um ensino que pode partir de princípios genéricos ou condicionais, como a gente falou, e que vão favorecer situações e confrontos duais, mas não precisam ser só duais, a gente pode falar disso depois, e que vão proporcionar um aprendizado único da luta. Então, esses autores, além desses aqui que eu trouxe, eles falam, então, de uma lógica interna da situação de luta. Assim como a gente falou da lógica interna do jogo coletivo, que uma vez que ela é aprendida, ela pode ser transferida, né, esse aprendizado pode ser transferido, e que é uma lógica transferível, a lógica interna da situação de luta também, a partir daqueles princípios.
Então, trouxe outros autores que também discutiram isso, que foram autores que foram meus colegas de faculdade, que a gente até teve por um tempo um grupo de estudos, junto com um professor que era dos esportes coletivos, dos jogos coletivos, que é o professor Josimar Daolio, que foi também um grande estudioso e alguém que contribuiu muito para a educação física escolar brasileira. E para pensar o ensino também dessa forma, né? Então, uma vez que a gente compreende essa lógica interna da luta, a gente consegue transferir essa lógica para outras modalidades e até mesmo progredir nessa lógica dentro da sua própria modalidade. Então, tem gente que fala sobre o ensino, sobre esse aprendizado, que esse aprendizado só acontece quando a gente chega na faixa preta. Então, a proposta aqui é inversa, é a gente começar ensinando daqui, é inverter essa pirâmide e fazer só com que quem chegue na faixa preta entenda essa lógica e seja capaz de se adaptar a qualquer situação de luta, a qualquer adversário, só quando chega lá no topo. Não, a ideia é que essa lógica seja aprendida na iniciação, desde o princípio, para que a gente forme faixas pretas, né, ou mestres, que sejam capazes de ensinar isso também e que sejam versáteis e que sejam flexíveis para cada tipo de luta que eles vão encontrar. Eu vou parar por aqui essa segunda aula e eu venho para a próxima aula falar, então, mais do que é esse saber lutar.